Em 1990, a educação sexual passou a fazer parte da grade curricular de todas as escolas. Em 2019, começou a discussão. Afinal, esse é ou não é o papel de uma escola? Educação sexual nas escolas é o assunto de hoje do programa. Muito boa tarde. Eu vou conversar com a advogada Cândida Terra, com a psicóloga Cláudia Loureiro e com a escritora, que inclusive já esteve aqui com a gente, a Andréa Taubman, que escreve livros dedicados às crianças e jovens. Boa tarde a todas, sejam bem-vindas. Andréa, eu tenho que começar falando, o seu livro é um sucesso. Que bom. E assim, Não Me Toque Seu Boboca, o título, né, chama muita atenção. E eu cheguei em casa, não li, geralmente quando ele era menor, né? Você esteve aqui o ano passado, estava com 9 aninhos, eu falei, filho, a mamãe vai te entregar um livro que você ganhou de presente, eu quero que você leia e fala para a mamãe o que você achou do livro. Olha, incrível, né? A questão da interpretação com clareza e uma delicadeza que você conseguiu colocar as palavras para educar de fato que é necessário os nossos filhos para ter cuidado com relação aos abusos, né? Muito obrigada pelo trabalho tão lindo, né? Obrigada a você, Gardênia, por dar esse espaço para a gente poder falar sobre isso, que é tão importante e com tantos equívocos e tantas dificuldades e tantos tabus. Vamos falar, né? Vamos falar. Verdade, vamos falar e temos que ter esse espaço. Doutora Cândida, boa tarde, seja bem-vinda. Para a gente começar essa conversa, o que diz a lei de fato sobre a educação sexual nas escolas? Olha, a lei não fala nada exatamente com relação à educação sexual nas escolas, mas se você vê o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Constituição Federal, você fala da proteção à criança, da proteção à saúde, à vida, né, a qualquer tipo de discriminação, a não exposição da criança. E isso está tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto na Constituição Federal. Então eu entendo que isso faz parte da educação e eu vejo que é uma questão até de saúde pública, muito mais até do que uma questão de que o governo possa intervir dessa forma. Faz parte da educação como de toda educação que a criança tem que ter. Por exemplo, o livro é um livro sensacional, mas você concorda que se a criança não tiver acesso a alguma educação na escola e se os pais não tiverem acesso ao livro, porque a maioria das crianças a gente sabe que são abusadas, inclusive dentro de casa. Sim, por pessoas próximas. Né? Exatamente. Então, um livro desse, que é um livro belíssimo, teria que fazer parte, inclusive, por que não levar ele para dentro da escola, dentro de uma aula de educação sexual? Então, assim, no momento que a própria Constituição Federal protege a criança e o adolescente, o Instituto da Criança e do Adolescente também protege, eu entendo que a educação sexual dentro da escola, ela não precisa de lei para regular, ela já faz parte dessa proteção que é maior do que toda, que é através da Constituição Federal. Mas, assim, a gente sabe que existem equívocos com relação à forma que essa educação vai chegar às escolas, né? Sim, existe. Exatamente, porque existe, nos últimos governos começou a ter uma certa discussão que a educação sexual estaria erotizando a criança. Exatamente, porque muita gente, a gente sabe, nós tivemos um problema, né? Eu não quero entrar na esfera política, mas a gente teve um problema sério agora, né? Nas eleições, principalmente, com relação a essa discussão, porque muita gente confunde e acha que a questão da educação sexual nas escolas é com relação ao ato, e que não é isso. Não, não é isso. Na verdade, não é isso. A educação sexual na escola, ela visa muito mais que a criança e o adolescente se protejam das doenças, da questão da gravidez na adolescência, que é um problema seríssimo, que a gente sabe, né? Então, a gente enfrenta tudo isso. Então, a gente vê o seguinte, que a educação sexual na escola, ela não erotiza a criança. Pelo contrário. A própria Unesco, tem pesquisa da Unesco que fala que os países que têm educação sexual na escola têm uma diminuição, inclusive, do início precoce da criança na atividade sexual, né? A diminuição da gravidez infantil, a diminuição das doenças transmissíveis, ou seja, eu entendo que é uma questão, eu até falo uma frase que é um pouco até emblemática, mas eu acho que é um caso de vida ou morte, porque realmente a quantidade de adolescentes e crianças que pegam doenças sexualmente transmissíveis, engravidam e às vezes inclusive chegam ao óbito através de uma gravidez precoce, em que o corpo nem sequer está preparado. E o pior, que eu acho o seguinte, se você não levar a educação sexual para dentro da escola, pode acontecer esses casos. A gente sabe que entre 10 crianças abusadas, 9 são pessoas próximas, inclusive dentro da família. Os abusadores fazem parte da família. Exatamente. Sim, então, maioria, assim, né? isso é muito triste, isso é muito sério. Então, eu vejo como
Eu não entendo, eu também não quero entrar numa discussão em relação ao governo, mas eu acho que se sobrepõe essa questão do governo. Eu acho que é uma questão de educação, como a gente ensina biologia, a gente ensina química, Sim. a gente ensina português. Só não pode, não é, Cândida, haver equívocos, porque a gente sabe que nem todos da população, nem todas as pessoas têm essa informação com clareza. Então a gente precisa ter essa consciência que faz parte também, é um conjunto, né? Faz parte, assim, eu acho que a família deve ter essa consciência, educar através dos livros, através da conversa. Porém, a escola também tem esse papel. Tem que ter esse papel. Agora, eu quero saber, eu vou chamar agora um vídeo, né? A nossa equipe esteve nas ruas e perguntamos às pessoas a opinião delas sobre o nosso assunto de hoje. Vamos ver? Você acha que a escola deve ensinar sobre sexo na escola? Sim. Por quê? Por causa das doenças, sobre a gravidez e para prevenir, né? Sobre HIV e usar camisinha, que isso é fundamental para poder eles entrarem na vida sexual. Sim. Sim, eu acho que os jovens hoje em dia estão engravidando muito cedo. Eu mesma fui mãe muito jovem, com 18 anos. Não é porque eu fui mãe jovem que eu quero que meu filho, minha filha sejam pais jovens. Então, acho que deve sim ensinar as crianças, o uso da camisinha é importante, não só para gestações, né, para filhos, mas também para prevenções de doenças sexualmente transmissíveis. Acho. Mas também acho que depende da série que tiver, né? Não vai fazer um assunto desse num jardim de infância, né? Nem fazer nenhuma simulação, nada, né? Em casa talvez não seja abordado esse fato. Não sei se é por vergonha, alguma coisa, né? Tem pais que não abordam esse fato, nem com, tipo, adolescente. Adolescente, então, tem que falar mesmo. Porque em casa, muitas das vezes, não pode nem tocar nesse assunto. Não pode nem ser tocado esse assunto de sexo. Então, muitas das vezes, aprendem de forma contrária do que é. E não é por aí. Eu acho que a escola deveria ensinar a educação sexual. Eu acho que quando a gente usa o termo sexo, ele já faz a gente pensar no ato, né? E aí fica grosseiro. Eu acho que fica também dúbio quando você fala sexo. Então, quando a gente fala de educação sexual, sim. Mas, principalmente, eu acho que a educação sexual ela tem que começar em casa, né? Porque a escola vai dar uma complementação, mas a família ela tem que ter consciência disso, de já inserir uma educação sexual, né, nos seus filhos a partir das perguntas dos seus filhos, né? Se eles começam muito cedo perguntando sobre isso, então vamos falar sobre isso da idade dele. E assim sucessivamente. Então, e quando vem a escola complementa aquele assunto que a família já começou e tal. Acho. Para eles verem como é como a vida agora, né, igual antigamente, né? A vida agora está mais difícil, né? Então eles têm que aprender as coisas, né? E você conversa com seu filho em casa sobre sexo? Sim, abertamente. O que o sexo pode causar, né? Realmente, não só uma gestação, mas tem várias doenças sexualmente transmissíveis. E uma delas é o que está matando muitos jovens, né? Hoje em dia, que é o HIV e a sífilis. Não. Por quê? Não sei, mas não falava. Sim, converso sim. Orientá-los a poder evitar, né, certas doenças, certas coisas, entendeu? Cláudia, existe uma hora certa, né? Nós ouvimos aí nos testemunhos que tem mães que abordam, outras não abordam, né? Outras acham importantíssimo falar. Existe uma hora certa, é importante que o pai e a mãe, mesmo que não tenha tido essa educação, porque muita gente não fala porque não teve essa educação, né? Mas é importante que o pai e a mãe que está nos assistindo agora, o responsável, tenha essa consciência de que é preciso conversar. Sim, até porque o que se aprende em casa é muito mais tranquilo do que você aprender de uma forma errônea na rua, não é? Em casa vem a questão da educação afetiva, né? Você está ouvindo da sua mãe ou do seu pai, então ali já existe esse vínculo. Só que a gente tem que entender que em algumas famílias esse tipo de diálogo não existe, né? E então a criança vai aprender aonde? Vai poder perguntar, inclusive, tudo que ela quer perguntar, aonde? Na escola. Porque ainda existem as famílias que banalizam esse tipo de situação. Completamente. Andréia, falar no assunto é sempre positivo? Absolutamente fundamental, não é positivo. A gente não ensina a criança a se limpar, a gente não ensina a comer,
Cada família tem suas convicções, suas crenças. A criança tem que estar inserida nessas crenças. Com naturalidade. E a sexualidade, na verdade, a gente fala assim, educação sexual, mas o que é? É o desenvolvimento emocional. Sim. A sexualidade, a educação sexual é quase um sinônimo de desenvolvimento emocional. Então, nós tomamos o cuidado, no livro, de ter o manual. Por quê? Você vai falar com crianças pequenas e muitas vezes aquilo que vocês falaram, às vezes as equipes pedagógicas também não foram educadas em casa ou mesmo não tiveram esse preparo para poder falar sobre isso. E é muito importante ter, para não ser um sofrimento nem para quem está educando, nem para a criança que está recebendo. Gente, tem que ser uma oportunidade, tem que ser encarado como uma oportunidade. Eu acho fundamental. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre educação sexual nas escolas. A gente pode até estender um pouquinho em casa, né? Principalmente uma conversa saudável, conversar com seu filho, não recriminar, ouvi-lo, porque olha, é tão importante quando a gente escuta, né, de uma criança, de um adolescente, assim, o meu pai e a minha mãe, ou o meu pai ou a minha mãe são os meus melhores amigos. Olha que frase tão maravilhosa você ouvir de um filho, o meu melhor amigo é o meu pai ou a minha mãe. É assim que a gente tem que fazer. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, Gardênia, boa tarde, tudo bem? Eu sou Pilar Costa e eu vim aqui hoje apresentar uma dica para você que quer reformar a sua casa. Reformar um ambiente é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que vai ter quebra-quebra, sujeira e às vezes você precisa de muito tempo só para trocar o piso, sem contar o transtorno que traz para sua rotina. E ainda temos que levar em conta que queremos sempre um ambiente mais bonito, aconchegante e seguro. Então, nossa dica de hoje são para os pisos laminados, que são de fácil instalação e manutenção, que o seu ambiente fica pronto no mesmo dia, que não tem quebra-quebra e nem aquela sujeirada. E ainda possuem linhas de resistência à água e é fácil de limpar. O piso laminado é uma opção para qualquer pessoa, porque é um piso que não risca fácil, ou seja, pode deixar a criança brincando no chão. Ele também é um piso antiderrapante e tem até 25 anos de garantia. Um aspecto muito interessante do piso laminado é que ele retrata a madeira natural, unindo assim a beleza e a segurança. E aí, gostaram? Uma boa opção para quem quer reformar a sua casa ou o seu escritório são os pisos da Quick Step. E a Lamiarte é especialista nessa troca de piso, porque tem que ser feito com todo carinho, né? Então é isso. A gente se vê na próxima dica, hein? Um beijo pra vocês e até a próxima. Estamos de volta e hoje conversando sobre educação sexual nas escolas. Comigo estão a advogada Cândida Terra, a psicóloga Cláudia Loureiro e com a autora do livro, Andréa Taubman. E, em regras, as escolas abordam temas como puberdade, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, privacidade, relacionamentos, métodos contraceptivos, orientação sexual e, logicamente, cada assunto tem a sua época de ser abordado. E a questão da idade. Enfim, um dos assuntos que chama a atenção é da violência sexual. Nós temos aqui uma tabela de estatísticas da violência sexual entre os jovens. Eu gostaria que vocês três comentassem comigo, porque tem muita gente que confia, que deixa a criança solta, que deixa a criança na calçada, que deixa a criança do lado da casa. E, gente, é fato, né? Na maioria dos casos, são pessoas muito próximas. E muitas vezes a criança fala, ou a adolescente fala, e a mãe não acredita. Acontece, sim, não é? Esse é um detalhe que precisa ser levantado. Quando a criança trouxer uma notícia desse tipo, ela tem que parar tudo. Quem estiver ouvindo, para tudo, desliga a TV, larga o celular, agacha, olho no olho da criança e pede, conta que eu quero ouvir. Porque é a maneira como realmente essa criança vai se sentir acolhida para poder
contar o que aconteceu com ela. Cláudia, uma criança inventa uma situação dessa, como tem muita gente que fala assim, é imaginação. Tem mães que falam isso, ou pais. Isso não surge numa criança. Aconteceu algum fato. Agora, eu acho muito importante nessa estatística a gente pensar o seguinte, essa estatística mostra a necessidade de educação sexual nas escolas. É isso que eu ia falar. Porque está aqui, 58% dos casos acontecem na residência, 36% dentro das famílias. E aqui essa estatística só está falando de 10 a 19 anos. E os abusos com idades muito mais... Não Isso é verdade? Sem falar que acredita-se que só 10% dos casos são notificados. Exatamente. A gente nem sabe a dimensão real. Tem mais problema. Isso mesmo, Exatamente. as pessoas não notificam. Não notificam. Por quê? E outra, bom, muitas vezes a gente quando vai falar da violência dentro de casa, né, do abuso, você também vai de encontro a um outro problema muito sério que é a violência doméstica. Muitas vezes a própria mãe sofre violência doméstica, né? E o mesmo medo que ela tem de muitas vezes denunciar o marido que a agride, talvez tenha alguma correlação de também de denunciar o marido ou a pessoa que é provedora daquela casa que está abusando da criança. Então, a gente vive uma realidade realmente muito difícil, porque às vezes essa pessoa que a agride é porque consome algum tipo de álcool, entorpecente, alguma coisa, e também abusa do filho. Então, às vezes, é correlacionado esse tipo de coisa. A gente observa que se tem uma correlação. Por isso a importância que se uma família, por exemplo, não tem, a gente fala, educação, maturidade, ou não aborda esse tipo de assunto, se nas escolas houver essa abordagem, a criança vai ficar alerta, porque ela está sendo educada para saber que ninguém pode tocar em seu corpo, não é? Eu acho que até mais do que isso, porque às vezes, eu acho, por que é importante a educação sexual na escola? Porque uma criança, principalmente uma criança pequena, às vezes ela nem está muito consciente de aquilo que está acontecendo com o corpo dela é exatamente um abuso. Porque às vezes não chega a ser uma relação sexual. Às vezes é um outro tipo de abuso. Do ponto de que já vista tem... legal, Cândida, o que seria de fato um abuso? Olha, um abuso é qualquer coisa que tenha uma conotação libidinosa, né? Não precisa chegar a um ato realmente sexual. Mas tendo uma conotação libidinosa, tocando no corpo da criança de maneira libidinosa, realmente já é um abuso. E o próprio estupro, não precisa ter exatamente a conjunção carnal, como dizia antigamente no Código Penal. Acho que vale a pena antigamente tinha que ser a esclarecer. conjunção carnal, né? Exatamente a relação sexual que é feita com o homem e a mulher. Então, se um menino fosse estuprado, não era antigamente considerado abuso, porque tinha que ser uma conjunção carnal, como dizia antigamente, né? Tinha que ser uma relação sexual homem e mulher. Então, se fosse um sexo oral, algum outro tipo de coisa, era considerado. Hoje é considerado estupro. E não apenas, né, Cândida? Não apenas, porque exatamente. não precisa nem ter contato físico, porque também expor uma criança a conteúdo erótico. Eu ia falar também sobre esse ponto. Né? Outra coisa que eu acho assim que não está aqui na estatística, que eu acho também importante a gente falar muito, até porque também uma das áreas que eu atuo é a área do direito digital, que dentro da escola também se tem uma educação de que a criança se proteja com relação a isso. Que a gente sabe, né, Cláudia, que tem muitos casos, inclusive, de crianças que ficam, de adolescentes que entram em depressão e até casos de suicídio, porque foram filmados numa situação, até com um namoradinho, foram filmados fazendo alguma coisa, depois aquilo vai para a rede. Então, isso também tem que estar dentro da programação da educação sexual. Essa questão digital é muito importante. Né? Porque isso, na verdade, não chega a ser... Aquele ato, às vezes, nem foi um ato, foi com o namoradinho, foi com o menino, foi... Enfim, mas foi filmado, caiu na rede e a criança, naquele momento, o adolescente, ele pode... Tem casos de suicídio, inúmeros casos de suicídio. Então, isso também tem que entrar, porque também é uma maneira de abuso, né? Agora, desculpa, pode falar, Fábio. Eu ia falar de um dado importante, em cima do que a Cândida falou, que existem crianças muito pequenas que não entendem a questão do abuso. Exatamente. Que não sabem que estão sendo abusadas. Não sabem. E aí, o que a gente vê? Mas elas dão sinais. Dão que alguma coisa não está legal. Incômodo, como que... Olha, eu vou te falar uma coisa. Existem as crianças que sofrem os abusos e que as machucam. Mas existem as crianças que sofrem o abuso e têm prazer. Aquilo é prazeroso. Exatamente. E aí o que acontece? E aí a gente tem em psicologia um termo que é o só depois. É aquela criança, mais tarde, conseguir codificar que ela foi abusada. Que ela foi abusada. É seríssimo. E aí a gente vê essas denúncias anos depois. Daí eu quero trazer duas coisas. O tio Pipoca do livro, né, do Não Me Toca Seu Boboca, ele não é violento. Ele é tão bonzinho, ele é tão sedutor. Tão legal, né? Ele dá presentes, ele leva as crianças para casa dele, na casa dele pode fazer tudo.
A criança tem voz na casa dele. Então, o abusador, ele usa desse tipo de expediente. Por que que precisamos educar? Por quê? É perverso, né? Porque é perverso demais. A criança perverso. Não, e assim, até os 7 anos de idade, a criança não tem referência comparativa do que é carinho, do que é abuso. Exatamente. Ela não tem repertório. Então, se uma criança pequena vem querendo beijar na boca, querendo tocar na genitália, já tem que ligar aí o tem alerta, alguma né? coisa que Isso tá é um fora sinal. do... Esse um dos sinais. Né? Então a gente pensa assim, só vou descobrir se a criança é abusada se ela não conseguir sentar, ou se ela estiver se coçando, se ela tiver corrimento. Não, tem outras coisas. Os desenhos também, parece que pelos desenhos também a que criança denotam. expressa. Então a gente tem que ter assim um olhar muito diferente. Ficar atento mesmo, ficar temos atento que ser mesmo. pais atentos. E a própria escola, né? Que eu acho que aí entra a escola do professor. Eu acho que, como a gente fala de educação sexual na escola, eu acho que tem que partir também de uma formação dos educadores, né? Para que eles também percebam esses sinais, né? Isso que é importante. E denunciem, inclusive, né, as autoridades se observarem alguma coisa nesse sentido. Até porque são obrigados. São obrigados pela lei. Agora, ainda sobre um dos assuntos abordados nas escolas, né, que nós estamos falando hoje, está a gravidez na adolescência. No Brasil, nascem em média 69 bebês em cada 1000 nascimentos, de meninas com idades entre 16 e 19 anos. Existem muitos riscos, como a gente até já citou, nesse tipo de gravidez. Nós temos um vídeo da ginecologista Daniela Marques, que vai falar para a gente um pouco sobre esses riscos. Vamos ver. Olá, boa tarde, meu nome é Daniela Miak, eu sou ginecologista obstetra e vamos falar um pouquinho sobre gravidez na adolescência. O Brasil ainda hoje tem altas taxas de gestação em adolescentes. Estima-se que a cada 1000 meninas de 15 a 19 anos, 68 engravidam todos os anos. A maior parte dessas gestações ela é não planejada. Então, já conseguimos imaginar o impacto psicossocial que essa gestação vai causar para a menina, para essa adolescente e para os familiares dela. Então, vai interromper, postergar os estudos, o início de vida no mercado de trabalho. Então, a gente já percebe aí as alterações que essa gestação na adolescência, nesse sentido, já causam para essa menina, para essa adolescente. Na saúde também tem um impacto, sim. A gente vê algumas diferenças dessas mães adolescentes. Então, as mães adolescentes, os adolescentes em geral, eles se alimentam mais inadequadamente, então eles têm mais desnutrição, eles têm mais baixo peso, eles têm mais anemia. Então, essas meninas com esses hábitos que elas já trazem, elas acabam levando isso pela gestação, sim, e acabam afetando o desenvolvimento em um bebezinho quando ele nasce. Então, nas mães adolescentes, a gente observa um maior número de bebezinhos pequenos ao nascer, de baixo peso. Nessas mães a gente observa também uma maior frequência, uma maior taxa de trabalho de parto prematuro, que é quando o bebê nasce antes da hora, antes dos 9 meses, e isso acaba demandando internações hospitalares, em UTI, suportes como respiradores, enfim, para esses bebezinhos mais prematuros. A mãe adolescente ela tem mais chance, maior incidência de pressão alta, então eclâmpsia e pré-eclâmpsia, extremamente grave, né? E a gente vê também que a taxa de mortalidade infantil desses bebezinhos de mães adolescentes, ela é maior do que dos bebezinhos de mães que já estão na vida adulta. Então, com tudo isso, vale a gente sentar, conversar, refletir, vale esse espaço que a Band deu para a gente falar sobre o assunto, para a gente entender melhor e buscar aí alternativas para explicar, elucidar, esclarecer e orientar essas adolescentes em relação a isso. A gente estava aqui conversando, né? Mulher já conversa, a gente estava batendo papo aqui, falando da questão mesmo. Muito obrigada, doutora Daniela, dos riscos de uma gravidez na adolescência. E a gente até citou, gente, se a gente pegar os números do nosso país, tudo que acontece, crianças nascendo, a mortalidade infantil, adolescentes grávidas, a falta de educação com relação a esse assunto, é uma tragédia, né? Nós temos uma tragédia de fato, não é?
Por isso que eu falei, né, que a educação sexual para mim na escola é um caso de vida ou morte. Sim, porque realmente os riscos que a criança ou o jovem adolescente sofre de não ter essa educação é uma questão de cidadania. Ela tem que existir, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela tem que existir e que ela está protegida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no momento que ele fala com relação à proteção à saúde, à cidadania, isso tudo. É isso, para a gente finalizar. Para mim não tem Pra dúvida. gente finalizar, Cândida, qual a sua observação rapidinho para essas mães, pais, os responsáveis que estão nos assistindo agora? A minha observação é o seguinte: apoiem e tenha políticas de educação sexual dentro da escola. Porque a gente vê, às vezes, algum retrocesso aí de entendimento. Sim. E que eles apoiem, porque às vezes muitos dos pais vão até e fazem reclamações pontualmente e essas reclamações acabam indo para a mídia. Então tem, às vezes, um pai, porque na educação sexual apareceu isso, aquilo. Então apoiem, porque isso é uma maneira de proteger o seu filho. Exatamente. Sim. Ajudem a formar esse entendimento. Cláudia, por favor, considerações finais sobre o nosso assunto. Sim, eu acho que falando de casa, né, é lógico. O que é que eu digo para os pais sempre, né? Conversem com seus filhos, em todas as idades. Né? Vêm as dúvidas, vêm as perguntas, respondam de acordo com a idade, mas respondam. Agora, falando de educação na escola, eu acho que aí é uma questão de salvar muitas crianças das suas próprias famílias. É verdade. Né? Porque é na escola que a criança vai fazer essa denúncia. Andréia, no final do programa você vai voltar para falar dos seus livros, né, dessa sua forma, porque a Andréia escreve para crianças e adolescentes, ela tem uma forma diferente de trabalho e a gente vai voltar para falar, combinado? Combinadíssimo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai falar, eu estou com 3 mulheres aqui, né, a gente sabe que é um problema o tal do buço. Né, a depilação, se traz flacidez ou não, porque eu já ouvi falar, não depila com a cera não, porque dá flacidez. Aí tem as manchinhas também, melasma, enfim, a gente vai entender, porque a gente tem que se cuidar por inteiro. É cabeça, é corpo, dos nossos filhos principalmente, que é o nosso futuro. A gente fala sobre tudo isso aqui no Band Mulher. Até já. Desde 1975, a Vantajosa Móveis vem decorando com estilo e qualidade a sua casa. Venha conhecer a Galeria Natus Editions com os sofás mais sofisticados do mercado, elétricos e com design italiano vendidos em 150 países. Venha nos visitar. Nossa loja tem 5 andares com produtos à pronta entrega, ótimos preços e condições de pagamento. Rodovia Washington Luiz 3932, quilômetro 120, Estrada Rio Petrópolis. A Vantajosa Móveis 26719743. Estamos de volta e agora é hora de falar de estética. E uma das coisas que mais nos incomoda, né, é o tal do buço ou bigode, como muita gente fala. E até tem um ditado que é muito comum que diz que mulher de bigode nem o diabo pode. Por isso que muita gente vai recorrendo a alternativas que são as mais comuns, por exemplo, como as ceras, que também podem deixar a pele vermelha, irritada. Então, para falar sobre tudo isso, eu recebo a esteticista Natália Nascimento, que vai aplicar uma técnica simples, que todo mundo conhece, mas ela vai dar algumas dicas para proteger a pele da irritação. Agora, antes, nós vamos entender um pouco de onde vem o buço e por que algumas mulheres têm e outras não. A dermatologista Ana Carolina Suma mandou um vídeo para a gente vai assistir agora. Vamos ver. Boa tarde, Gardênia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como eliminar o buço. Essa é uma queixa super comum, né, entre as mulheres e nas clínicas dermatológicas, e aqui comigo não é diferente. Então, quando eu recebo uma paciente com essa queixa, eu preciso avaliar se essa paciente tem pelos, se essa paciente tem manchas, ou se essa paciente tem as duas coisas associadas. Isso vai ser fundamental para a gente traçar o tratamento adequado. Então, se eu faço o exame dermatológico da minha paciente, observo que ela tem apenas pelos no local e algumas mulheres apresentam mais do que outras, né? Isso pode estar relacionado à genética, alterações hormonais, enfim, isso tem que ser avaliado também pelo dermatologista se há um excesso de pelos ou se isso é uma coisa normal. Mas, de qualquer maneira, a minha conduta vai ser indicar um método depilatório. E como dermatologista, o método de eleição para mim é a depilação a laser, porque ele tem uma chance menor de ocasionar hipercromia pós-inflamatória, que é um tipo de mancha que acontece após pequenas lesões inflamatórias na pele,
como a própria depilação. Então a depilação com cera, a depilação com linha, a própria pinça, lâmina, pode ocasionar esse tipo de mancha na pele. Agora, se eu examino a minha paciente e verifico que ela tem apenas manchas no local, eu vou precisar diagnosticar a causa dessa mancha. É um melasma? É uma melanose solar? É um outro tipo de hipercromia? O que está causando a mancha da minha paciente? O melasma é uma causa muito comum, né, de mancha nessa região. É uma doença da pele pigmentar que está relacionada à exposição à radiação solar, né, entre outras, e de difícil tratamento e que traz um grande desconforto, né, para as pacientes. E quando ela acontece nessa região, realmente as pacientes se queixam: doutora, parece que eu tenho um bigode, mas eu não tenho. Enfim, é super importante que o dermatologista avalie para poder fazer esse diagnóstico e tratar corretamente. Então, se a minha paciente tem mancha, eu vou fazer um tratamento direcionado para aquelas manchas. Eu vou precisar utilizar cremes clareadores, protetor solar, que é fundamental para o tratamento de qualquer mancha. E, eventualmente, eu vou precisar associar tratamentos feitos em consultório. Então, atualmente, a gente trata com peeling, com diversos tipos de laser, com microagulhamento com drug delivery. Tudo isso a gente utiliza para clarear, né, esse tipo de mancha da pele das nossas pacientes. Inclusive, com todo o avanço tecnológico, hoje em dia a gente tem aparelhos de laser que tratam os pigmentos mais superficiais, aparelhos que tratam os pigmentos mais profundos, aparelhos que vão tratar os vasos sanguíneos, que eventualmente também participam das manchas dessa região. Então, é fundamental o exame dermatológico para o tratamento mais adequado. Então, se essa é uma queixa de vocês, procure o dermatologista, que ele vai saber fazer o diagnóstico correto e tratar da maneira mais adequada. E para fechar, eu queria deixar a mensagem aqui da importância do protetor solar diariamente, porque além de evitar as manchas nessa região, ele também vai ajudar na prevenção contra o câncer de pele e o envelhecimento cutâneo. Então, espero que vocês tenham gostado e um beijo grande para vocês. Adoramos, doutora Ana Carolina. Um beijo. Eu estou agora com a Natália Nascimento, que vai ensinar pra gente como evitar essa irritaçãozinha na pele. Por que fica tão irritado, Natália? Então, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Gardênia. Tem muita gente que tem alergia, né, ao calor, ao processo de retirada do pelo mesmo, daquela extração da raiz, então começa a dar um pouquinho de foliculite. E hoje em dia, a técnica mais indicada para não ter nada disso é a depilação egípcia, a depilação com linha, que é a mais natural, que a gente usa uma linha de algodão. É verdade que a depilação com cera pode deixar a pele flácida? Então, a flacidez hoje em dia não tem nada comprovado, né? Nem na sobrancelha e nem no buço. Porque falam muito isso, então, né? Nas sobrancelhas, isso, no na buço, pálpebra, no buço, mas ainda não tem nenhum termo científico comprovando isso. Então, tem gente que opta pela cera, pela linha, pela pinça. Eu gosto muito da linha e da pinça, né? Mas muita gente ainda opta pela cera. Mas isso eu acho, assim, no meu pensamento é mito. E você vai fazer agora uma técnica para retirada do pelinho com a linha, que é a depilação egípcia. Isso, uma depilação centenária, né? Que não agride quem tem melasma, rosácea, pode fazer sem medo nenhum. É a que menos irrita a pele. É a que não irrita a pele. Chegou uma noiva, tá com buço, vai ficar aquele pozinho, pode fazer na linha, porque não fica nem avermelhado. Pode começar então pra gente ver e vai explicando pra gente. Então, essa técnica que eu uso é amarrada no pescoço, né? E eu vou retirando aos poucos para não ter nenhum tipo de irritação. Dá pra ver, ó, que sai bem o pelinho. Dói, Natália, dói um pouquinho, mas dá pra fazer. Dói, Natália, eu faço, é a técnica que eu uso, tá? E dói mas um é a pouquinho. melhor, tá? Você nunca vai ter nenhuma mancha, nem de queimadura, nem de ressecamento da pele, Geralmente nada. algumas queimadurinhas aparecem por conta desse tipo de alguns tipos de depilação. Então, se a cera estiver muito quente, se o laser for mal aplicado, com certeza, e vai dar aquela mancha, né? Por isso a importância de tudo que você vai fazer na sua pele, no seu corpo, a gente pesquisar e saber o profissional que vai estar, né? Porque as pessoas acham, um buço é muito simples, não é simples não, porque pode manchar. Pode manchar e depois você vai ficar com aquele melasma, ou então com uma própria de uma queimadura e não tem como tratar, né? Tem como, mas é difícil. Em quanto tempo, Natália, você aprendeu essa técnica? 2 dias. 2 dias? Eu aplico ela desde 2012. Foi uma professora, a Mônica Veiga, ela veio ao Brasil
e fez um curso de 48 horas, um intensivão. Aí foi onde eu aprendi. O pelo tem que estar grande ou pode estar pequeno? Não, qualquer tamanho, linha, qualquer tamanho de pelo, aquela penugem facial dá para ser bem retirada, qualquer tamanho, qualquer área do corpo pode ser feita também. E geralmente quanto custa uma depilação egípcia? Qual a média do preço? Depende muito do local a ser atendido, né? Como eu trabalho na Zona Norte, eu tenho um preço diferente, né? Vamos botar o buço é 35, a sobrancelha 50, depende muito do local que a pessoa trabalha. Vou continuar fazendo aqui, para ela não sair com o buço sem fazer. Viu? Bem tranquilo, o rostinho dela tá Não bonitinho. fica vermelho, né? Não, pode fazer qualquer procedimento logo após. Por exemplo, se você fizer uma depilação na cera, você não pode ir à praia, né? Já na linha, não, você pode fazer e... Por isso que muita gente mancha. A gente sabe também que existe hoje no mercado cosméticos, né? Que você aplicando, dá um tempinho, daqui a pouco você retira. Sim. E os pelinhos saem. Agora é importante lembrar que também, você passa um produto desse, você sai, se expõe ao sol, Não. acabou, já manchou, vai não é manchar isso? a pele, vai manchar o rosto, a axila, o local que foi aplicado o produto. E assim, protetor solar também após a depilação a linha. Sempre. Né? Tempo nublado, tempo com sol, protetor solar após qualquer depilação. Prontinho. Rapidinho, tá doendo? Perguntar a nossa modelo, né? Dói? Dói? Um pouquinho. Um pouquinho. Mulher sofre, né, gente? Pra ficar bonita, a gente bata, mas tem que ser. Tem que ser, né, Natália? Tem. Até porque eu brinquei na abertura do bloco, tem aquele ditado que diz, né, que mulher de bigode, nem o diabo pode, brincando. Ninguém quer ficar de bigode, né? Não, e nós mulheres somos muito guerreiras. Até porque guerreiras. na hora da maquiagem, né, fica estranho, fica escuro. Então, de quanto em quanto tempo é necessário você fazer a depilação? Na linha de 40 a 45 dias. Demora mais? Demora mais a crescer, porque a linha você consegue retirar aquelas penugenzinhas, que às vezes a cera não tira. Na linha, como fica totalmente limpo, demora mais tempo para vir a voltar para a sessão de depilação. Muito bom. Terminamos, Natália? Terminamos. Olha, eu quero te agradecer pela dica Agradeço de você. hoje. A gente agora já sabe, porque temos várias opções aí para depilação do buço, né? Mas para quem tem um evento, você não quer ficar vermelhinha nem irritada, já sabe que a depilação egípcia com a linha é a melhor técnica a ser tá aplicada. bom? É a solução. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Um prazer Muito estar obrigada. aqui. Prazer todo meu. A gente vai para um rápido intervalo e no nosso próximo bloco a gente tem a nossa Hora do Café. Eu vou conversar um pouco mais com a André, escritora. A gente vai falar de alguns livros e você não pode sair daí. Ainda tem a nossa diva de hoje. Até já, te espero. Eu sou a Sandra, professora, mãe, sou diva, poderosa, tenho meu estilo próprio e sou muito feliz com isso. Trabalho, me divirto. Às vezes uns ou outros me julgam brega, mas eu gosto de ser assim, do meu jeito. Eu sou diva, #divando. Estamos de volta e agora é a nossa Hora do Café. Eu vou conversar com a autora Andréa Taubman e com a Ritoca. Tudo bem, Ritoca? Oi, Gardênia, tudo bem? Estamos aqui para empoderar as crianças. Verdade. Ô, Ritoca, fala para mim da importância da educação sexual nas escolas, em casa. A gente falar sobre esse assunto. Gardênia, se a criança não sabe o que pode e o que não pode, como é que ela vai se defender? Ela precisa saber. Alguém precisa contar, porque ela não sabe. Então, eu sabia, por isso que eu consegui me defender. É verdade, gente. A Ritoca é muito fofa. E na história do livro, que a Andréa demorou 7 anos, com todo, assim, cuidado, de fato, para ter uma abordagem tranquila, muito delicada, né? Não me toca, seu boboca. Para que as crianças tenham realmente consciência do que é um toque de carinho genuíno e do que é um toque maldoso, de um adulto maldoso, um adulto má que não respeita
a ingenuidade não respeita a pureza de uma criança, que é a coisa mais linda que existe. Eu não poderia passar a minha vida tendo um espaço à tarde na televisão, né? Muito obrigada à Band por me dar esse espaço, por assim me deixar tão tranquila e tão à vontade para que a gente possa abordar. Se eu não tivesse, né, a Band me deixa tão à vontade, agora de nada valeria eu estar à vontade aqui nessa casa que eu amo tanto, se eu não trouxesse assuntos que pudesse mudar de alguma forma e trazer benefícios à população. E cuidar da criança é cuidar do nosso futuro. A gente não pode ser leviano. E não é só do meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Um do coração, que eu ganhei no pacote, e o meu pequeno de 10 anos, né? Mas assim, não é só do meu filho ou da minha sobrinha, que inclusive eu li o livro para minhas sobrinhas, não só deles que são sangue, mas sim de qualquer criança que se aproximar, eu tenho maior cuidado, André. E a gente tem que ter cuidado, porque é nossa responsabilidade, é responsabilidade social cuidar das nossas crianças. Gardênia, uma coisa que a gente não tem muita intimidade é com a nossa legislação, né? Então, o artigo 227 da Constituição fala sobre essa responsabilidade coletiva. É responsabilidade da família, da sociedade e do Estado cuidar da infância e da juventude com prioridade absoluta. Então, o que você faz aqui no programa, trazendo essas pautas, é cumprir com a nossa lei. Olha que bonito, né? E todos nós, adultos deste país, temos uma responsabilidade com as nossas pessoas que ainda não completaram 18 anos. É verdade. E vamos lembrar disso, porque dizer assim, é adolescente, já sabe o que faz. Não, gente, sabe. É adolescente. Não sabe. Né? Eu quero te perguntar, porque você é química, e daí você resolveu ser escritora, e você tem um talento incrível, só que você levou para um lado realmente da educação, da informação, de cuidado, delicadeza, como eu já citei, né? O que te fez, Andréia, ingressar nesse mundo, desse contexto? Como da química, eu fui parar na literatura. Então, literatura sempre houve na minha vida. Eu sempre fui muito leitora. O que eu fiz também? Eu fui voluntária em abrigo. E ali foi onde despertou a minha vontade de escrever com esse afeto dessas dificuldades. Quer dizer, eu sou mãe de 2, agora meus filhos são adultos, mas assim, eu via meus filhos passando as dificuldades, via outras crianças, sempre muito conectada com a infância, e falava assim, mas eles têm tantas dificuldades emocionais e a gente não sabe como ajudar muitas vezes. Agora você citou conectado com a infância, né? E me lembra a questão da conexão com a internet, que nós temos um perigo aí também, mas temos, por outro lado, um aliado para divulgar, para esclarecer, né? Para que essas crianças, porque hoje desde muito cedo tem acesso, isso é fato e ninguém vai mudar, faz parte da evolução. Então a gente pode usar para esse lado também, né? Benéfico, de que é benéfico, a gente tem um lado ruim, mas eu acho que tudo só trouxe benefícios, né? Mas assim, a gente pode informar, levar a criança também a ter essa informação, os pais, né, a terem a informação de como conduzir, como levar essa criança a entender as diferenças, né? Você falou, tem crianças, para você que chegou agora, a gente estava conversando sobre a educação sexual nas escolas, e houve aqui uma observação, né, que a criança, ela não tem ideia ainda, a não ser que ela seja abusada a tal ponto de machucar. Se ela é abusada e ela sente prazer, ela não sabe discernir aquilo, né? Ela é ingênua, ela não entende, ela não tem nenhuma... não teve como... Ela não tem discernimento. Não tem discernimento, a palavra, exatamente. Discernimento para compreender que aquilo não faz parte do mundo dela ainda. A ingenuidade não a permite entender, né? A falta de repertório mesmo. Como é que... Uma coisa que eu levo também nas palestras, eu falo assim, por favor, alguém pode se levantar e falar uma frase em grego? Todo mundo fica quieto, ninguém fala grego. Né? E eu digo, pois é, gente, se uma criança vem com um repertório falando sobre sexo oral, sobre determinados termos... Já tem que ficar com a anteninha, gente, né? Porque como a gente falou. Exatamente. A criança não vai falar sobre aquilo se ela não tiver sido vítima
de uma ação se ela não tiver sido exposta, porque também é abuso sexual. A exposição da criança a conteúdo pornográfico, erótico. Gente, isso não tem que estar na vida da criança. Agora você tem Não Me Toca, Seu Boboca, que é o seu, né, o livro que você aborda exatamente o tema que a gente falou hoje no programa com relação à educação sexual e principalmente a prevenção com relação ao abuso infantil. Mas você tem outros livros, inclusive você trouxe um livro aí para falar pra gente concluir, Andréia. Eu não trouxe O Menino que Tinha Medo de Errar, que é um livro que eu sempre ando, infelizmente acabei não trazendo hoje. Mas eu trouxe um outro livro meu, chamado A Escola que Eu Quero Pra Mim. Ele fala sobre uma escola de afeto e de coexistência. Então ele traz muita diversidade. Aí você vai dizer assim, ai André, o que isso tem a ver com abuso sexual? Pois é, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Olha só como é importante a gente criar os nossos filhos sem preconceito e com o olhar amplo. O abusador, ele tem um radar da criança mais frágil. A criança que sofre bullying, a criança que sofre discriminação, é uma vítima é uma presa muito mais fácil desse vai abusador. Chegar com um jeitinho ali. Como é que o tio Pipoca chega? O tio Pipoca chega cheio de promessas, cheio de carinhos, dando voz e dando atenção. E muitas crianças hoje não recebem atenção alguma. E muitas crianças hoje recebem muitas palavras violentas. E, enfim, isso vai deixando ela mais frágil. A gente vai ter que encerrar que dó. O programa dó, porque a gente está, né, Andréia, conversando, acaba que o horário da gente, a gente precisa entregar o horário, mas eu quero te agradecer. Gostaria que você concluísse agora pra gente, né? Você tem feito palestras também. Palestras, inclusive, gente, é uma felicidade levar o Não Me Toca, Seu Boboca para dentro de empresas. Maravilhoso. É incrível isso, porque as empresas normalmente não têm a infância dentro, né? A menos aquelas que se dedicam à infância. Então, levar a infância, a proteção, a prevenção ao abuso para dentro das empresas. Podem me chamar, eu vou. Pode me chamar quantas vezes for, eu vou. Eu venho. Para quem quiser comprar o livro, Andréia, como que faz? Então, pode comprar pelo site, porque, né, o nosso programa é visto em muitas cidades, não é isso? No estado do Rio, então eu não saberia dizer cada cidade em qual livraria. Temos o site aí na telinha. Tem o site, aletria.com.br. Pelas redes sociais, vamos para o mundo inteiro. @Letria Editora, né? Enfim, é o jeito mais fácil, mas tem muitas livrarias também. E hoje a gente vai sortear. Ai, que legal! Então, vai sortear um livro desse. Gente, eu só peço que quem for sorteado, poste no Instagram, me marque também, marque Gardênia, marque o programa, para a gente saber e poder reverberar. Por quê? Monstro, gente, o tio Pipoca, ele se apresenta como uma ovelhinha e ele, na verdade, é um grandessíssimo lobo. Então, né? Temos que ter cuidado com esses lobos. Então, vamos lá, vamos mostrar o lobo, né? E a ovelhinha. Uma criança de bem pequenininha falou, ele se disfarçou de ovelhinha. Mas ele, na verdade, era um lobo muito malvado e faz mal para as crianças. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer pela sua presença no programa. Eu acho também importantíssimo a gente falar sobre esse assunto. Se você tem dificuldade de conversar em sua casa com o seu filho, olha, sou mãe, né? Meu filho leu, perguntei o que ele entendeu e ele entendeu muitíssimo bem a mensagem que a Andréia demorou 7 anos pensando como abordar para chegar aos nossos filhos de uma forma tranquila e compreensível. Então, vale a pena essa leitura. Eu quero te agradecer a presença. Você vai voltar outras vezes, que eu sei. Todas as vezes que você chamar, aqui estarei. Perfeito. E hoje nós falamos no programa sobre a educação sexual nas escolas. Nós ouvimos a sua opinião sobre o assunto, também a de profissionais. Enfim,
O programa na íntegra você pode conferir nas redes sociais. E dando continuidade às homenagens, né, que a gente tem feito durante esse mês de março, é o mês da mulher, né? A gente está falando de grandes mulheres que fizeram história. E hoje nós vamos falar de Cecília Meirelles. Ai, a que menina eu amo. de olhos de gato. Também amo. A menina de olhos de gatos, azuis esverdeados, que ficou órfã muito cedo, tendo que aprender sozinha o que é a vida. Para passar o tempo, ela lia livros. E ela foi a criadora da primeira biblioteca infantil do Brasil. Maravilhosa. Olha, aos 10 anos já escrevi os primeiros versos. E com 18 aninhos, o seu primeiro livro. Foi professora, jornalista, educadora, a mais conhecida poetisa de sua geração. Ela enfrentou a censura do governo, mas nunca deixou de escrever seus poemas da alma e do coração. Então a gente tem que agradecer essa maravilhosa gente, que eu amo também, a Cecília Meirelles. Porque a educação, de fato, ela é ferramenta para que a gente possa ter um futuro diferente, para que a gente possa formar pessoas realmente pensantes, com consciência. E quando a gente conhece o nosso direito, quando a gente tem consciência, ninguém faz a gente de boboca. Não é, Ritoca? É isso. Olha, um beijo bem grande. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Tchau.